Pois é, Larry Johnson, um ex-analista da CIA, daqueles, né? De muito porte, né? Daqueles que têm ali muita credibilidade, fez uma declaração terrível sobre a caçada dos russos aos mercenários na Ucrânia, tá? Porque é o que a acontecer neste momento lá no território ucraniano. Uma verdadeira caça dos russos aos mercenários de todas as nacionalidades, meus amigos, minhas amigas. A fala do Johnson é importante porque, como eu disse, ele é um dos mais respeitados, né? Ex-analista da CIA, muito crítico, né? E tem tido ali, tem prestado uma contribuição muito importante para a reflexão sobre o que está acontecendo hoje na guerra da Ucrânia, tá? As suas palavras foram ditas a uma entrevista à Deutsche Welle, que é aquela rede, né, da Alemanha, né, que já foi muito importante e que hoje se presta um papelzinho ridículo, né, inclusive, né, enfim, né, de assumir posições políticas de uma maneira assim inacreditável. Sabemos que todos os meios da mídia mainstream assumem um lado, né, sabemos disso, mas tem casos que, poxa, o que a gente vê na Deutsche Welle, a gente não se depara com isso em jornais importantes dos mais tradicionais dos Estados Unidos e alguns, inclusive, dos mais conservadores e daqueles que menos gostam da Rússia, tá? Inacreditável. E, inclusive, não dá para entender a posição da dona Deutsche Welle em relação ao governo brasileiro. De minha parte, tem muitas críticas ao governo brasileiro, mas beira o inacreditável a maneira como eles criticam o governo do Brasil. E para vocês que estão aí felizes, tá? Mas então, a Deutsche Welle também criticava muito Bolsonaro. O problema não é com quem está no governo do Brasil. A intenção, na verdade, é gerar, né, problemas aqui, né, de inaceitação total aqui de quem está no comando em Brasília. Entendam isso, né? Entendamos quem são os nossos inimigos. Paremos, né, com essa história de ficarmos aí prestigiando os inimigos do Brasil, tá? Inacreditável o papel da dona Deutsche Welle. Mas enfim, o que importa aqui é a questão dos mercenários que estão sendo destruídos, eliminados aos montes do fronte ucraniano, segundo o Larry Johnson. É este o motivo principal desse vídeo. Quero comentar também sobre alguns acontecimentos, inclusive entrevista de alguém muito importante no gabinete político de Zelensky sobre a ponte da Crimeia, né, e regiões fronteiras da Rússia, e outros assuntos que eu quero comentar aqui com vocês. Antes disso, eu só, evidentemente, mandar um abraço forte para todos vocês aí, meus amigos e minhas amigas, né, que estão nesses diversos lugares aí desse grande, imenso mundão de nosso Deus, tá? Abraço eterno, querido, para os meus irmãos e irmãs que estão na Europa, na Oceania, na Ásia, na América Latina, no Brasil, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a minha cidade aqui. Abraço a todos. Especialmente aos meus irmãos e irmãs neste momento aqui. Este abraço especial para os meus irmãos e irmãs da Mãe África, que é a mãe de todos nós. Lá na África, gente, quero comentar com vocês aqui, se vocês me permitem, né, eu encontrei no YouTube um vídeo sobre um casal brasileiro chamado... um casal brasileiro que tem um canal chamado Voo Sem Volta, né? Eles foram a Moçambique. Oh, coisa boa, né? Eita, poder conhecer um pouco mais aí os irmãos africanos e irmãs africanas que estão em Moçambique, né? E foi muito bacana, muito legal mesmo. Eles foram visitar a cidade de Vilanculos, né? Vilanculos, sério, de uma cidade chamada Chimoio, foram para Vilanculos e lá encontraram o Bellarmino Augusto, né? O Bellarmino Augusto tem um canal aqui, inclusive com o nome dele, Bellarmino Augusto. Espetacular, de uma simpatia. O casal já é muito simpático, né? O casal já nos oferece aquele sotaque mineiro, né? E eu adoro, amo sotaque, né? Inclusive no vídeo a gente tem o prazer de curtir o sotaque moçambicano, né? Um dos, né? Que deve ter milhares lá em Moçambique, né? Também a gente se depara com pessoas falando outras línguas, é muito legal, né? Agora a simpatia do Bellarmino Augusto, impressionante. Abraço aí pra esse... Assim, representa muito, assim, a gente consegue ver muito no Bellarmino Augusto aí o Moçambique, né? E abraço, portanto, ao Bellarmino, que nem me conhece, nem sabe da existência desse canal, mas eu mando abraço eterno pra ele aí. Também para o amigo dele, que é o cameraman do Bellarmino, o Nando, tá? Foi muito legal aí, eu assisti esse vídeo aí lá em Moçambique. Recomendo pra vocês. Josa, eu não conheço. Vou deixar o link aqui, então, do vídeo, que o canal merece, inclusive, né? Pra você assistir esse vídeo aí, conhecer o Bellarmino Augusto. Mas ele tem também um canal com o mesmo... que também tem o nome dele aqui no YouTube, tá? É isso, então vamos lá, então. Falar então sobre essa questão aí da entrevista do Johnson, que foi mais uma bomba, né? Ele geralmente solta bombas o tempo inteiro, né? Ele fala que o Ocidente envia constantemente mercenários e treinadores para a Ucrânia. Ele faz essa distinção, né?
sem perceber que não estão lidando, né, que os países do Ocidente não estão lidando com homenzinhos morenos, né, como ele fala, né, mas com um exército russo profissionalíssimo, né, profissional e como resultado os aliados da Ucrânia tendem a enfrentar inúmeras perdas, graves perdas, né, os aliados da Ucrânia, nesse caso, o Ocidente, através dos seus mercenários. O Léo Johnson, como eu disse, ele é um ex-analista da CIA, né? E chamou atenção para a destruição metódica, que eu venho falando aqui nesse canal também, de instrutores, né, e mercenários dos países da OTAN por parte das Forças Armadas da Rússia, né? Como eu disse, essa entrevista foi nesse portal alemão, né, que se prestava no passado a ensinar idioma e falar um monte de coisa, tá? E hoje em dia tem um papelzinho bem, né, ridículo aí, né? Ele falou sobre a questão do poderio aéreo, né, da Rússia, e que as forças aeroespaciais da Rússia atacam regularmente, né, os locais de recepção e permanência de temporária de militantes mercenários, né, de soldados mercenários, tá? Aspas abertas para o Johnson. Estes mercenários não são supostamente instrutores, né? E pelo que eu sei, os russos atingiram o alvo recentemente em Odessa, outro dia recentemente, se não me engano, segunda ou terça-feira, tudo isso palavras do Johnson, tá? E então eles atingiram, posteriormente, o alvo em Kharkov, tá? E cerca de 40 desses mercenários morreram lá em Kharkov. Então a Rússia simplesmente diz: chame-os aqui e nós os mataremos, tá? Essa frase é repetida de uma declaração que ele fizera também em janeiro de 2024, tá? O Johnson segue e fala, né? Ele lembra que os mercenários enfrentam um poderoso exército, né? Que é o exército russo, e que possui armas moderníssimas, muito modernas, né? Portanto, o número de mortos de franceses, de poloneses e de outros estrangeiros, né, que representam os países da OTAN, está a crescer o tempo inteiro. Tudo isso eu tenho falado aqui no canal e é verdade, né? Quando ele fala da questão de que são supostamente instrutores, né? Deixando claro aqui, parte sim desses mercenários é de instrutores e uma parte é de soldados ali, de patente importante, soldados muito bem treinados, né? Podemos assumir que há soldados também no front, lutando diretamente, se há, muito poucos, né? Porque na verdade a OTAN precisaria mandar um número muito significativo desses soldados para essa luta. Pode ser que um ou outro, alguns existam, mas grande parte desses mercenários que hoje está lá na Ucrânia, né? Que são enviados pelos países da NATO, porque há também os tradicionais mercenários, e esses tradicionais mercenários têm representantes da França, têm representantes dos Estados Unidos, da Polônia, de inúmeros países aqui da América do Sul, principalmente da Colômbia, né? Há também mercenários brasileiros, se bem que é cada vez menos, né? Como vocês sabem, né? Então temos ali os mercenários tradicionais, né? E temos os mercenários das fileiras da OTAN, né? Que precisam ser chamados de mercenários, porque a OTAN não admite que os está enviando lá para a Ucrânia. Então são soldados, então um ou outro soldado pode estar no fronte, mas grande parte desses mercenários enviados pela OTAN, né, é composta por instrutores, por soldados ali de alta patente que vão ali para fazer leitura dos acontecimentos da guerra e assim por diante, tá? O fato é que eles estão sendo eliminados. Eu diria que grande parte deles é composta mesmo por instrutores, embora não sejam somente instrutores que estejam lá na Ucrânia, tá? Bom, o ex-analista da CIA, portanto, falou, né, que eles estão enfrentando um exército poderoso e não, né, enfim, soldados, eu diria, com sandálias, como alguns já falaram no passado em relação, sobretudo, aos afegãos, né, aos talibãs do Afeganistão, né? O que, assim, é o mesmo que a gente pode falar do Iêmen também. Eles usam sandálias em virtude de que o calor na região é absurdo. Não vejo, neste caso aí, nada de depreciativo, não, tá? Bom, aspas para o Johnson. O Ocidente não tem ideia do que está a fazer, porque está habituado, isso é muito importante, tá? A combater homenzinhos morenos que não conseguem responder com tanques, artilharia e aviões de combate. É verdade, não consegue combater, não consegue responder à altura em termos de armas, né?
Eles, o Ocidente, segundo o Johnson, os países da OTAN, né, enfrentam um verdadeiro exército profissional. E os Estados Unidos da América não estão sabendo como lidar com isso. Essas são as palavras do ex-oficial da inteligência da CIA, né? O Larry Johnson. Todos os dias morrem mercenários, né, na Ucrânia. Como assim todos os dias? Não é todo dia que tem ataque a mercenários, tal. Muitos desses mortos, né, são vistos como mortos ucranianos, como soldados ucranianos, né? Nem todos que são abatidos no fronte, né, todos os mercenários abatidos no fronte são descritos necessariamente como mercenários, tá? Este é um ponto. Então, a prova disso é que de vez em quando a gente fica sabendo que alguns mercenários faleceram no fronte depois de alguns meses que a gente fica sabendo disso, né? Então tem uma notícia hoje, mas ela não relata necessariamente a eliminação de um mercenário hoje, né? Ontem, mais de 2, 3 semanas atrás, embora também muitas notícias dão conta de mercenários que são eliminados imediatamente, tá? Este é um ponto. Tem também o caso de que muitos mercenários que são atacados, como por exemplo, houve um ataque, muitos faleceram, outros foram enviados para a Polônia, tá? Dada a gravidade dos ferimentos, muitos faleceram depois, né? Só que ninguém ficou sabendo disso, tá? A Ucrânia trata de esconder esses dados, a OTAN também trata de esconder como pode esses dados sobre mercenários, mas eles estão sendo caçados sim. E não é por acaso, há uma iniciativa da Rússia hoje de buscar esses mercenários e destruí-los, né? Eliminá-los completamente do fronte. Eu tenho falado muito disso aqui, né? Essa caça é implacável, implacável a caça da Rússia aos mercenários que estão lutando ao lado de Kiev, tá? Bom, dito isso, é também importante a gente ressaltar aqui as palavras, né, de um verdadeiro agente terrorista, né, que é o chefe conselheiro do chefe do gabinete de Zelensky, né? Ele pede a destruição da ponte da Crimeia e ataques aos territórios fronteiriços da Federação da Rússia, tá? Trata-se do Mikhail Podolyak. Mikhail Podolyak, né, já é tido como um terrorista pela Rússia, né? Ele está falando que é necessário fazer os ataques, tá? Não somente ataques à Crimeia, mas também o território fronteiriço da Rússia. Ele fala, por exemplo, que é necessário destruir tudo que a Rússia construiu na parte oriental de Zaporizhia e Kherson. Então tem que destruir completamente tudo isso daí, né? E claramente que ele não fala diretamente sobre as pessoas, mas ele fala em destruir tudo que foi construído, inclusive as habitações, né? Bom, e aí claramente vai destruir também, vai eliminar também a população civil. É terrorista, né? Não se preocupa nem mesmo com a população da Ucrânia, né? O gabinete político de Kiev, que dirá com a população russa, com a população ucraniana que está ali na região controlada hoje pela Rússia. Ele apelou, né, fez apelo, precisamos destruir a ponte da Crimeia, né, e precisamos de ataques constantes também ao lado da fronteira, mas do lado de lá da Rússia. Tudo, né, que fica do lado de lá da fronteira Rússia precisa ser destruído também, tá? Segundo aí enfim, né, esse senhor é um dos mentores aí dos ataques a Rostov, Belgorod e Kursk, regiões que ele fala que precisam ser atacadas o tempo inteiro. Ele é uma das mentes, né, por trás dos ataques aos civis. Esse senhor Podolyak, ele é um dos responsáveis, tá, pelos ataques, né, à população civil da Rússia, sobretudo em Belgorod. Esse senhor, ele já é um dos mentores, né? É um dos mentores, foi uma das mentes responsáveis, né, por esta ideia de que era necessário atacar a população civil da Rússia. A Rússia já colocou esse senhor aí na lista de criminosos, né? Agora, a questão que a gente precisa colocar aqui é a seguinte, né? A Rússia não tá muito bondosa, não? Né? Poxa, a gente tem se deparado com o serviço secreto tentando assassinar tanta gente aí do lado, né, dos apoiadores da Rússia, né? A Rússia, evidentemente, num certo momento, quer levar esse senhor a um tribunal, como quer levar também alguns outros criminosos de guerra. Será que é o mesmo caso? Né? Esse senhor representa uma mente importante para a configuração dos ataques à Rússia. É alguém muito, muito,
levado a sério, né, pelo palhaço de Kiev, o Volodymyr Zelensky, né? Ora, o inimigo da Rússia faz ataques a personalidades, né, ligadas ali ao apoio à Rússia. Por que o mesmo pode ser feito? Ora, é guerra. E essa mente aí é uma mente perversa, terrorista, criminosa, assassina, né? Que enquanto se mantém vivo, né, ele tem gerado muitos prejuízos, inclusive a vida de muitas pessoas, hoje na Rússia e fora da Rússia também, né? Então, não seria trocar uma vida de um criminoso, de um bandido, de um crápula, né, pela vida de inocentes? Então, sinceramente, eu não consigo entender. Eu acho que aí temos, sim, uma paciência excessiva da Rússia para algumas coisas, e acho que isso é fraqueza, tá? Com todo o respeito aí que eu tenho, acho que esse excesso aí de zelo é fraqueza. E não é porque eu penso que é fraqueza. Eu tô me referindo, no caso, quando eu falo que é fraqueza, eu tô me referindo, eu não tô falando que a Rússia é fraca, né? Eu tô me referindo aqui à percepção que o Ocidente tem em relação à Rússia neste caso, que é fraqueza. A percepção que os Estados Unidos têm que é fraqueza. O próprio Larry Johnson, numa entrevista que ele deu no passado, ele falara que a Rússia deveria atacar, na verdade, fazer ataques, né, a quem financiava os terroristas. A quem, enfim, lá na origem, né? Quem é que está financiando aqui? Como é que está se montando aqui? De onde está vindo aqui e tal? Então deveria haver muita investigação no serviço secreto para entender a origem, né, dos mercenários, como é que eles são formados, quem os recruta, quem os financia, quem paga a passagem deles para irem para a Ucrânia e destruir todas essas, toda essa infraestrutura construída aí para o envio de mercenários para o fronte. E segundo ele, por a Rússia não fazê-lo, isso poderia ser visto como fraqueza pelo Ocidente, né? Então numa guerra é isso, quando você não ataca, quando você não toma decisões importantes, isso pode ser visto pelo inimigo como fraqueza, né? Então eu acho que aí no caso está muito mais para excesso de legalismo do que fraqueza, né? Mas o que eu penso talvez não seja tão importante assim em relação ao que pensa, ao que considera o Ocidente aí, né? Que manda esses mercenários dos países da OTAN para a Ucrânia, né? Então, esse Podolyak aí, ele realmente deveria já ter sido eliminado há muito tempo, né? Porque ele é um nazifascista, né? Ele é seguidor lá do Stefan Bandeira, né? Então, deveria a Rússia já ter eliminado há muito tempo, meus amigos e minhas amigas. Agora, o fato é que os mercenários estão mesmo sendo caçados como se fossem ratos por toda a Ucrânia pelas forças armadas da Rússia. É isso, meus amigos e minhas amigas. É isso.